Olá! Hoje a gente vai explorar um mecanismo chave do direito imobiliário brasileiro, a uso capião, que, nossa, impacta diretamente a situação de muitas propriedades pelo país. Exatamente. É um instituto que permite adquirir a propriedade de um imóvel pelo uso prolongado, né? Ele reconhece o valor da posse e também da função social que alguém deu àquele bem. É antigo, mas continua super relevante. E para nossa análise, a gente está usando o livro Uso Capião Judicial e Extrajudicial na Prática, do Marcelo Saraiva Vignoli. O objetivo aqui é entender o que é, os tipos principais e, principalmente, como funciona aquele caminho extrajudicial, que promete ser mais rápido. Vamos lá? Certo. Então, começando pelo básico mesmo, o que define a uso capião? Olha, de forma bem simples, é adquirir a propriedade pelo tempo de posse. A lei, assim, tenta equilibrar duas coisas. Primeiro, premiar quem ocupa e cuida do imóvel como se dono fosse. Isso é o tal do animus domini, sabe? A intenção real de ser proprietário por um tempo definido. A entender, a intenção conta muito. Isso. E por outro lado, é uma forma de lidar com a situação do proprietário original que, bom, não agiu para manter seu direito sobre o bem. É um mecanismo crucial, super importante para a regularização fundiária, ainda mais num cenário onde, segundo a fonte, talvez 60% dos imóveis no Brasil tenham alguma irregularidade documental. 60%? Caramba! Isso realmente coloca o uso capião em outra perspectiva, né? Como uma ferramenta essencial de regularização. E a fonte detalha que existem diferentes formas dependendo da situação, certo? Correto. A legislação prevê modalidades diferentes. A usucapião extraordinária, por exemplo, essa geralmente foca no tempo de posse mais longo, 15 anos. E essa posse tem que ser sem interrupção, sem ninguém contestar e com essa intenção de dono que falamos. 15 anos é bastante tempo. É, mas o interessante é que esse prazo pode cair para 10 anos. Isso acontece se a pessoa fez o local a sua moradia habitual ou se realizou obras produtivas ali. Quer dizer, a lei valoriza quem dá uma função social para o imóvel, né? Faz todo sentido. A lógica do tempo e do uso. Mas e a uso capião ordinária? A fonte menciona justo título e boa-fé. Como funciona essa? Então, aqui a situação é um pouquinho diferente. A ordinária exige 10 anos de posse, mas também outros dois elementos, o justo título e a boa-fé. Justo título é um documento que, assim, parecia ser o correto para transferir a propriedade, mas tinha algum defeito, algum vício, entende? Digamos assim. É, tipo isso. E a boa-fé significa que a pessoa não sabia desse defeito. Ela realmente acreditava que estava tudo certo. É como se a lei, depois de um tempo, validasse a situação de quem tentou fazer o correto, mas alguma coisa falhou na papelada. E esse prazo também pode cair para 5 anos em casos específicos, envolvendo moradia ou investimento social ou econômico. Entendi. Quer dizer, a posse contínua e a boa intenção podem meio que consertar um problema no título original. E ainda tem as especiais, né? Urbana e rural. Sim, exatamente. A usucapião especial urbana e rural tem prazos ainda menores, geralmente 5 anos. Elas são bem voltadas para a moradia ou para o sustento da família, sabe? Tem limites de área do imóvel e a pessoa não pode ter outro imóvel. Reforçam muito esse caráter social da propriedade. Legal. E agora o ponto que muita gente considera uma inovação bem importante, a via extrajudicial. Como funciona esse caminho fora do judiciário, direto no cartório? Pois é, esse procedimento em cartório ele foi regulamentado por um provimento do CNJ, o 65 de 2017. A ideia é dar mais agilidade para casos onde não há conflito, onde está tudo mais tranquilo. Começa com um pedido direto lá no cartório de registro de imóveis. Ah, já vai direto para o registro de imóveis. Isso. E tem que levar uma série de documentos-chave. Claro, não é só chegar lá. E que tipo de documento é essencial nesse caso? Basicamente, precisa provar a posse e as características dela, né? O tempo, como ela foi exercida. Geralmente isso é feito por uma ata notarial. É um documento que o tabelião prepara constatando esses fatos. Também precisa da descrição técnica do imóvel, planta, memorial descritivo assinado por um profissional habilitado. E os vizinhos? Importantíssimo, precisa da concordância dos vizinhos que fazem divisa, os confrontantes.
São as chamadas anuências. E, claro, várias certidões para mostrar que não há brigas judiciais sobre aquele imóvel. Certo. E aí, com tudo isso no cartório, o que acontece? Bom, aí o oficial do registro vai analisar tudo, é a chamada qualificação registral, ele confere a papelada, notifica formalmente quem consta como proprietário na matrícula, os vizinhos de novo e também os órgãos públicos União, Estado, Município. Para dar ciência a todo mundo. Exato. E publica editais para terceiros que possam ter interesse e saberem. Se ninguém aparecer com uma oposição bem fundamentada ou se alguma dúvida for resolvida e todos os requisitos da lei estiverem ok, o oficial defere o pedido. E aí, finalmente, registra a propriedade em nome do possuidor. Agora, se surgir uma briga séria, bem fundamentada, aí não tem jeito, o caso tem que ir para a justiça. Prático, interessante, alguma situação curiosa sobre a aplicação disso? Traz sim. Um ponto relevante que o livro menciona é que o uso misto do imóvel, pensa assim, a pessoa mora e tem um pequeno comércio para sustentar a família no mesmo lugar. Isso não impede, por si só, a uso capião especial urbana. É uma visão mais prática da realidade. Interessante isso. Outro ponto é que mesmo o imóvel que esteja num loteamento irregular, sabe? Aquele loteamento que não foi aprovado direitinho na prefeitura. Mesmo esse imóvel pode, em tese, ser objeto de uso capião. A discussão sobre a propriedade pode ser separada da questão da regularidade urbanística do loteamento em si. O STJ já decidiu nesse sentido. Nossa, isso é bem relevante mesmo. Então, para a gente ir fechando, a usucapião funciona como uma ponte, né? Entre o direito formal, aquele que está no papel, no registro, e a realidade da posse efetiva, que deu uma função social para o imóvel ao longo do tempo. Perfeitamente. É isso. Ela reconhece situações que já estão consolidadas pela vida, pelo tempo, e é um instrumento vital para a regularização fundiária no Brasil. Garante segurança jurídica e, para muita gente, o direito à moradia. Fica então a reflexão, né? Como que uma sociedade equilibra o direito de propriedade, que está lá registrado bonitinho, com esse direito que nasce da posse continuada do uso real do bem? Especialmente num país como o nosso, com tantos desafios de regularização fundiária. É algo para a gente continuar pensando.